Que Deus abençoe sua vida e Deus abençoe sua família nesta quinta-feira. Quinta-feira é o dia que dedicamos às famílias, aos casais, aos solteiros. É o dia da terapia do amor com o clamor das famílias. E muitas, graças a Deus, muitas famílias têm sido reconstruídas, reabilitadas, levantadas. Muitos casais têm se entendido, muitos têm alcançado o amor verdadeiro, porque Deus, que é o amor verdadeiro, não falha em nenhuma das suas promessas. Portanto, nós éramos felizes e pronto, tínhamos uma vida estável. Aos 13 anos, esse meu filho começou a se desviar por maus caminhos. Tanto eu, o meu marido, como os filhos, não tivemos problemas de saúde. Foi mesmo o vício que o pai já tinha, não é, do álcool, e que se meteu mais nele quando o filho entrou na droga, não é? Porque até ali ele não bebia. E foi a partir daí que as coisas depois se complicaram, porque eu tinha um estabelecimento que era frutaria e peixaria, e ele começou realmente a desviar dinheiro, mas eu nem me apercebi, ele era tão jovem. Demorou 6 anos para eu descobrir que ele andava já na droga, porque ele não faltava, não saía à noite, nunca foi um rapaz de sair com os amigos, de ir para as discotecas, nunca. Era um menino muito meigo, sempre muito presente. Quando ele depois não conseguia mesmo ir trabalhar, que não se levantava, eu perguntava-lhe porquê, o que é que ele tinha. Queria tanto seguir a profissão do avô e agora não ia trabalhar. E então é que ele confessou que se tinha metido lá com os amigos, onde a gente mora, e que lhe tinham dado a fumar heroína. Foi um inferno, foi uma vida que ninguém estava ao meu lado. Nem o pai, nem os meus pais, ninguém. O meu pai pô-lo de parte completamente. Foi uma época da minha vida que eu desejei a morte. Para mim e para ele. Tive medo de gastar 50 contos naquela altura em medicamentos para ele conseguir sair da droga. E não conseguia. O meu marido não entendia, não compreendia o que eu precisava de ajuda. Chegou-me a dizer que ou ficava ele em casa ou ficava o filho. O pai tinha uma firma que pertencia à tipografia, mas ele era a parte de acabamentos de papel. E aquilo eram 2 irmãos, era o meu cunhado e ele. Ele estava nessa parte e o filho assaltou a empresa do pai. E claro, o sócio não ficou contente. Aquilo para o meu marido foi uma vergonha, porque ele vem de grandes famílias e nunca tinha passado por isso. E então era muito complicado o filho ter assaltado a empresa. Uma vizinha minha à porta disse: olha, o Paulo teve ali um acidente. Então ele, ao virar para a camarada, viu um amigo, parou, e quando parou a moto pôs a perna esquerda no chão. Vem uma moto, dá-lhe uma pancada na perna dele, e ele caiu e a moto dele é que lhe desfez a perna. Chegámos lá ao hospital, um médico só me perguntou: a senhora sabe o que é um picado de carne? O seu filho tem um picado de ossos. E só estou a preparar a senhora, ele vai ser operado agora e amanhã, quando a senhora chegar, ele não tem a perna, vai ser amputado e assim não vai. Deus vai me devolver o filho que me deu. E com as 2 pernas. Assim foi. No outro dia de manhã, quando lá cheguei, levantei logo a roupa da cama para ver, e ele tinha as 2 perninhas. Foi então quando eu conheci o Centro de Ajuda, foi nessa altura. E então fui só por ele. Não me preocupava com mais nada. Então o meu Paulo já tinha parado, já tinha acabado. Já estava a trabalhar já há bastante tempo. Quando houve o julgamento, todos aqueles processos, coisas que ele fez que eu nem me passava pela cabeça. No fim, o juiz levantou-se e disse: um criminoso seria eu, ao ver as mãos deste rapaz e transformado como ele está, eu metê-lo numa cadeia. Mas não imagina os processos que ele tinha. Segundo a minha advogada depois falou, nem por menos de 20 anos ele levava. E foi absolvido de todos os crimes.
Hoje estou feliz, muito feliz, tanto no casamento, não é? Porque o meu marido foi transformado e nós reconciliámos, com os filhos, com o netinho que já tenho, e graças a Deus nenhum está na droga, nenhum está em vício, não tem vício algum, não tem vícios nenhuns mesmo, nem elas nem eles. A vida financeira está a correr bem, tanto abri um estabelecimento onde eu sou costureira, né? Trabalho de costura, e estava a ganhar o ordenado mínimo. E o mês passado tirei 4 ordenados mínimos, depois das despesas todas pagas. Agora voltámos ao primeiro ano de casados, não é? Porque os outros anos foram muito difíceis, não é? Muito complicados. Hoje em dia não. Ele é muito mais amigo. Durante o dia, se eu deixasse, ele estava sempre na loja. Não vai lá saber se é preciso alguma coisa, se eu estou bem, se quer que traga alguma coisa para o lanche, se quer que faça alguma coisa para o jantar, se quer que adiante, e assim, pronto, é totalmente diferente. Hoje somos felizes, sem dúvida alguma. Amar e ser amado é um dos principais sonhos de todos os seres humanos. Porém, a traição e o divórcio têm feito parte cada vez mais da vida dos portugueses. É no sentido de preservar os valores do casamento e da família que a Universal realiza às quintas-feiras a Terapia do Amor. Os meus pais separaram-se, havia muitas infidelidades por parte do meu pai e violência doméstica. Minha mãe sofreu muito durante muitos anos. Eu fiquei muito desiludida. Muitas das vezes era eu que tinha que defender a minha mãe. Então isso o que é que fez com que eu me tornasse? Eu achava que a melhor defesa era o ataque. Então eu era uma pessoa muito agressiva na forma de falar, na forma de estar. Eu conheci a Liliana, nós namorámos, tivemos um namoro normal e a partir do momento em que casámos é que começámos a ter problemas. Tínhamos um ambiente familiar bastante pesado. A Liliana era controladora, era mandona, não aceitava a minha opinião, portanto ela é que tinha que ter sempre razão e isso foi-nos causando alguns problemas durante o nosso casamento. Eu era muito fria, eu tinha sempre que ter razão em tudo. Eu ia pensar que era uma relação que não tinha futuro. Inclusive, passados uns anos, acabámos mesmo por nos separar e por ir cada um para o seu lado. O pastor foi importante, aconselhou-me. Eu ia à casa ver os nossos filhos e eu comecei a notar uma diferença na Liliana. Diferença mesmo na forma de agir, na forma de falar comigo, na forma do trato com os meus filhos. E eu, por perceber que havia também muitas coisas em mim que não estavam bem, decidi falar com ela, tentarmos reatar o nosso casamento e pronto, decidi ir junto com ela para a igreja. Antes nós não nos entendíamos, eu queria ser sempre superior a ele. Hoje não, hoje nós caminhamos juntos, hoje nós entendemos-nos. Hoje o meu casamento não tem nada a ver com o casamento de antigamente. Para si que sofre com problemas conjugais ou na sua família, venha participar numa das reuniões às 7h30, às 10, às 15 e às 20 horas na cidade do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, ou numa igreja universal mais perto de si. O que aconteceu com estas famílias pode e vai acontecer com a sua. Não desanime, não olhe para trás. Não pense que o seu casamento é um caso perdido. Não pense que o seu filho é um caso perdido por causa de um vício, por causa de uma doença, por causa desse caráter mais agressivo, nervoso, descontrolado. Vamos lutar, orar, pedir, clamar e levar para a nossa casa, para o casamento, para o noivado, para o namoro, o que nós recebemos na igreja. Porque quando você vem orar pela família, você ora, você, enfim, expressa a sua fé, mas também você recebe. Você recebe a direção de Deus, uma palavra, um conselho, a força de Deus. Você recebe o amor de Deus, o amor que talvez agora o seu marido não pode lhe dar, o seu filho não pode lhe dar, sua mulher não pode lhe dar. Então Deus lhe envolve no seu amor, para que você se sinta seguro, segura, e transmita essa paz, essa segurança para a sua casa e família. Então, durante todo o dia hoje,
o clamor das famílias, traga as fotos dos seus familiares, por exemplo, representando eles. E às 3 da tarde, 7h30 da noite, a terapia do amor com essa palestra especial para todos os casais. No nosso Cenáculo do Espírito Santo, aqui no Funchal, na Ilha da Madeira, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. Tristeza, depressão, pobreza. A minha mãe ficou louca. Encontramos em casa trabalhos. Encontrávamos moedas espalhadas pelos quintais de casa. Meu nome é Felisbela Monteiro. Fui vítima de um ritual. Minha família, desde muito nova, sempre encontramos em casa trabalhos de bruxaria, tristeza, depressão. Depois dessas situações todas, desses problemas todos, veio culminar em vários problemas na família. Entre eles, a minha mãe ficou com problemas espirituais, no caso, ficou mesmo louca. Então, tudo isso fez com que eu viesse a ter uma depressão e tinha uma gastrite nervosa. A minha família sempre foi uma família muito problemática. Desde muito nova, sempre vi em casa vários problemas de, por exemplo, pobreza. Tudo isso derivou-se ao facto de nós encontrarmos vários trabalhos de bruxaria em casa, nos quintais de casa. No jardim de casa encontramos trabalhos enterrados, restos de comida, retalhos de tecidos. Encontramos durante muitos anos, encontramos constantemente vários trabalhos. Uma das consequências era, sempre que isso acontecia, em relação, por exemplo, às moedas, quando encontrávamos as moedas e até notas também encontrávamos em casa, os eletrodomésticos avariavam-se todos. Meu pai ficava sempre desempregado, chegávamos à miséria total. Havia situações que ficávamos mesmo sem o que comer, devido a estes rituais. Mas tinha a minha mãe ali, que era no fundo o nosso porto seguro, e ela tentava sempre contornar as situações. E o fundo do poço surgiu quando ela foi atingida, digamos assim, quando ela começou a ficar louca ali para nós. Foi o nosso fundo do poço, porque ela era o nosso porto seguro, né? Então, a partir daí, a situação veio a piorar. Foi aí que depois veio a depressão também. A situação agravou-se de tal forma que ela passou a ser agressiva, e ela gritava dia e noite, e chegava até nos últimos anos que ela ficou assim, ela chegava a dormir com faca debaixo da almofada e acordava ao meio da noite como se estivesse a esfaquear alguém. Foi nesta situação desesperadora que nós chegamos ao centro de ajuda. Na altura, uma amiga da minha mãe foi lá à minha casa visitá-la e ficou muito triste ao ver a minha mãe naquela situação, porque ela já tinha conhecido a minha mãe antes e sabia como a minha mãe era. E então foi aí que convidou-nos para virmos ao centro de ajuda, e foi assim que conhecemos o centro de ajuda. Começámos a participar das reuniões de libertação, e foi assim que a minha mãe foi liberta, ou está liberta. O primeiro sinal que nós sentimos foi que de facto havia uma esperança de que as coisas podiam mudar, porque nós já tínhamos recorrido aos médicos, já não sabíamos para onde recorrer. Então vimos que havia uma esperança, que havia uma possibilidade da minha mãe ficar curada, ser liberta. Hoje a minha mãe está bem, hoje ela sai, vai fazer caminhadas. Hoje tenho uma sobrinha pequenina que a minha mãe cuida, que antes era impensável deixá-la com alguém. Aliás, nós quando íamos trabalhar, mas com aquele receio, que será que vai acontecer, deixá-la sozinha em casa naquela situação. Mas hoje ela cuida da minha sobrinha, hoje está tudo bem. Eu mudei porque eu quando vim para o centro de ajuda, eu estava numa situação de depressão. Por causa das várias situações na família, eu estava com depressão.
E depois de vir para o centro de ajuda, isso saiu de mim, essa depressão, essa gastrite que tinha também. Hoje sou feliz, hoje sou alegre, tudo mudou. Hoje eu e a minha família somos livres de qualquer maldição. Via Dolorosa, caminho de sofrimento por onde Jesus seguiu até à cruz. Ferido e humilhado, ele levou sobre si todo o peso da humanidade. Porém, ali mesmo começou a vencer todas as forças do inferno. Muitos são os que estão caídos na via dolorosa desta vida, cansados, que já não sabem mais como pôr um fim a tanto sofrimento. A corrente da Via Dolorosa. Trouxemos aqui um pouquinho da terra de Jerusalém, que nós vamos consagrar e enviar para vocês. Você vai pisar nessa terra e o que o nosso Senhor Jesus conquistou na cruz vai chegar até você. A corrente da Via Dolorosa, às 7, 10, meio-dia, 15 e 20 horas. No Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Rua Egas Muniz, número 485. Em Lisboa, no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. No Cenáculo de Vila Nova de Gaia, Rua do Agüeiro, número 151, ou numa Universal, mais próxima de si. Você que precisa de ajuda, a exemplo destas pessoas que foram ajudadas, então liga agora ao 21 836 8008. Desabafa. Peça um conselho, uma orientação, uma informação sobre a Igreja Universal mais próxima da sua casa. E nesta sexta-feira, traga escrito numa folha tudo aquilo que tem amarrado sua vida, tudo aquilo que tem amarrado seu casamento, seus caminhos, seu trabalho, seu interior, sua cabeça. Sua mente está amarrada a pensamentos ruins, sua mente está amarrada a pensamentos de morte, seu sono, seu descanso amarrado a pesadelos, visão de vultos, audição de vozes. Só coisa ruim, negativa acontece na sua vida, no seu trabalho. Essas pessoas se libertaram das maldades e amarrações que tinham. Você também vai se libertar, porque nós vamos nesta sexta-feira, amanhã, passar pela Via Dolorosa. E tudo aquilo que você vai escrever nessa folha, de problemas, dificuldades, de amarrações que você tem sofrido, você vai deixar, você vai passar. Mas essa folha vai ficar, representando que você passa, mas os problemas não passam consigo. Você passa, mas essa doença fica. Você passa, mas essa amarração fica. A senhora ou o senhor vai passar na Via Dolorosa para uma vida vitoriosa, mas as dificuldades, as maldades, as invejas, as pragas, as maldições, os bruxedos, tudo isso ficará em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Passa os dias em busca de algo verdadeiramente cativante, que lhe dê uma direção, que o motive e, sobretudo, o oriente para tudo na vida. Não procure mais. Aceda a igrejauniversal.pt. Este é o seu espaço, a sua resposta para os desafios da vida, com artigos diários, mensagens, textos de reflexão. Inspire-se com os casos reais. Aprenda hoje mesmo um novo conceito para a sua vida. igrejauniversal.pt